Vocês estão vendo a minha câmera aí, ó, a minha tela? Sim. Sim, professor. Vamos lá, então. Alguém lembra da primeira aula do ano passado? Quando eu falava sobre cinemática e dinâmica. Ninguém lembra? Ó, como aqui vai ser um resumo do conteúdo do primeiro bimestre, eu vou falar um pouco sobre cinemática. Então, qual a relação entre cinemática e dinâmica? A cinemática, nós estudamos o estudo do movimento sem compreender a causa. Um exemplo, nós vamos estudar o movimento de um automóvel, por exemplo, sem conhecer o que faz aquele carro entrar em movimento, que no caso lá é a força do motor. Assim nós estudamos em cinemática. E em dinâmica, nós vamos estudar o que ocorre esse movimento. Nós vamos estudar a força. Então, em cinemática, nós vamos estudar o movimento e aqui em dinâmica, nós vamos estudar a causa do movimento. Então, ó, hoje nós vamos estudar o conceitos iniciais sobre cinemática. O que vocês terão que sair dessa aula com qual conhecimento? O que você tem que saber hoje? O que é um ponto material, certo? O que é um corpo extenso e também o que é referencial. Deixa eu ver outra coisa aqui. O que é repouso. E também o que é movimento. Esperem um pouquinho aí.
Professor, o senhor está sem áudio. O seu áudio está desligado. Eu tô achando que estava ligado aqui. Ainda bem que alguém falou, hein? Ele estava desligado, professor. E eu tô perguntando para vocês o que vocês estão entendendo aqui. Ninguém fala nada, achei que todo mundo dormindo. Então vamos lá. Alguém lembra sobre ponto material? O que é um ponto material aqui? Ó, um ponto material é um corpo cujas suas dimensões são desprezíveis. Como assim as dimensões são desprezíveis? Vocês imaginam que eu tenho uma agulha no deserto. É muito difícil encontrar, né, uma agulha no deserto. Então, as dimensões da agulha e o deserto são desprezíveis. Porque o deserto é muito grande e uma agulha é bem pequenininha. Na física, nós vamos estudar cinemática, como ocorre esse ponto material? Vocês vão estudar muito sobre qual é o tempo gasto de um automóvel. Vamos supor que esse automóvel tem 3 metros. Qual é o tempo gasto desse automóvel de 3 metros que ele sai de São Paulo, vai até o Rio de Janeiro? Aqui, ó, a relação das dimensões do carro de 3 metros é muito menor do que a distância de São Paulo até o Rio de Janeiro. Então, nesse caso, esse automóvel ele é considerado como um ponto material. Eu expliquei isso aí no ano passado. Todo mundo tem que lembrar sobre isso. Como hoje é uma aula de conceitos iniciais, nós vamos estudar sobre esses 5 temas aqui, só. Então, o ponto material é quando as dimensões são desprezíveis. E um corpo extenso? Quando a distância ou as dimensões de 2 corpos são praticamente a mesma. Vocês vão estudar na física, vão ter uma questão lá que fala sobre um trem de 200 metros. Atravessa um túnel de 100 metros. Nesse caso aqui, eu não posso considerar esse corpo... Isso é o que mesmo, professor? Que eu não entendi o que o senhor falou. Aqui no corpo extenso... Eu não entendi o que o senhor falou. Ó, vamos supor que eu tenho... Na física, vocês vão ter muitas questões que falam sobre assim, ó. Eu tenho um trem de 200 metros e ele vai atravessar uma ponte de 100 metros. Observe que aqui as duas dimensões do trem e da ponte são meio parecidos, né? Quase iguais aqui, em relação ao carro e a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Nesse caso, o meu trem ele é considerado como um corpo extenso. Certo? Por quê? Você imagina aqui, eu tenho um trem e aqui eu tenho uma ponte de 100 metros. Se esse trem é 200 metros, ele vai estar, por exemplo, aqui e a outra parte dele já ultrapassou a minha ponte. Então, eu não posso dizer que esse corpo aqui, ó, ele vai demorar, tipo, tantos segundos para ultrapassar. Por quê? Porque depende do referencial. Como assim do referencial? Se eu estou analisando a parte frontal do trem ou aqui a parte traseira. Então, nesse caso, esse trem é um corpo extenso. Então, a gente vai estar analisando a parte da frente e a traseira? Daí, ó, nas questões eu vou explicar como que vocês vão calcular nesse caso aqui. Você tem que levar em consideração um exemplo que aqui, ó. Se aqui eu tenho uma ponte. Quando o trem chegar aqui no começo,
Eu vou marcar o meu tempo no relógio. 0 segundos. Ele vai indo. Quando a parte traseira sair aqui, eu vou marcar quanto tempo que ele sai daqui até aqui. Então, quando a parte da frente chegar aqui no começo, depois que a parte de trás do trem sair aqui, que eu vou calcular o tempo. Se fosse um corpo material, não. Por que não? Se é um corpo muito pequeno aqui, ó, nesse caso, se é um corpo muito pequeno aqui, ele é bem pequenininho aqui, então o tempo que ele sai daqui e chegar aqui todo o corpo dele vai ser um único tempo. No trem, não, porque ele vai demorar mais tempo para sair daqui até aqui, porque ele é muito grande. Nesse caso, esse trem é um corpo extenso. Certo? Acho que entendi mais ou menos. Vou baixar aqui. Alguém sabe o que é referencial? Uma referência? É o que você usa para base de cálculo? Essa base de cálculo? Oi? Seria o que você usa para sua base de cálculo? Vários cálculos? Seria o que você usa para sua base de cálculo? Mais ou menos. Eu vou aumentar o som aqui que não dá para escutar direito. Ó, um exemplo. Vou explicar o que é um referencial e, ao mesmo tempo, vou explicar o que é repouso e movimento. Supor. Aqui eu tenho uma árvore. Supor que aquela árvore que Newton descobriu a gravidade, né? Da maçã. Essa árvore aqui, ela está na Terra, né? E na Terra aqui. Aqui eu tenho um pássaro, vamos desenhar um pássaro assim. Se depois de 3 segundos, esse pássaro aqui, ele saiu desse ponto, dessa coordenada X e Y, e ele foi para esse ponto aqui. Você observa aqui, ó, em algum instante, um exemplo, aqui ele estava no tempo, no relógio, né, 0 segundos. Ele foi para esse ponto aqui, quando ele chegou aqui estava 2 segundos. Eu posso dizer que esse pássaro aqui estava em movimento, nesses 2 segundos aqui? Sim. Sim, né? Eu também posso dizer que essa árvore estava em movimento? Não. Se for em relação a alguma coisa, sim, né? Se for em relação ao pássaro, essa árvore aqui estava em movimento. Agora, se for em relação à Terra, aqui, ela não estava em movimento. Por quê? Depende do referencial. Então, o referencial na física é algo muito importante. Tudo que vai depender do referencial. No segundo semestre, nós vamos estudar sobre calor e quente. Eu posso dizer que um corpo está quente, ou eu posso dizer que ele está frio. Um exemplo. Uma água quente, uma água a 100 graus Celsius, ela está quente? Sim, né? Aqui na Terra, uma água a 100 graus Celsius, ela está fervendo. Mas se eu colocar esse referencial, se eu referenciar essa água em relação ao Sol, essa água está congelando.
Porque o Sol é muito mais quente do que essa água aqui. Então, aqui, ó, na cinemática, nós vamos falar sobre referencial. Então, esse passo daqui, ele estava em movimento em relação a essa árvore. Agora, se eu isolar, estudar a árvore, ela vai estar em movimento em relação ao passo. E também ela vai estar parada em relação à terra. Então, ó, movimento e repouso vai depender do referencial, certo? Como que eu sei que um corpo está em movimento? Um exemplo, se a distância, aquele lá, ΔS, variar, aquele corpo está em movimento. Esse ΔS, todo mundo sabe que é o S inicial menos o S final. Aqui no passo, o passo estava mais ou menos aqui, né? Então, aqui eu tenho um espaço aqui, ó, entre ele e a árvore. Depois de 2 segundos, ele estava mais ou menos aqui. Você pode ver, ó, que a distância entre ele e a árvore aumentou. Então, eu posso dizer que esse passo estava em movimento ou a árvore estava em movimento. Alguém já viu falar sobre que a Terra é o centro do universo? Que todos os corpos circulam em torno da Terra? Essa ideia é uma ideia bem antiga, né? Que hoje em dia... que é A o igreja Sol. tinha essa ideologia, né? Hã? A igreja tinha essa ideologia. Isso. Antigamente era a Terra que é o centro do universo, né? Que é o... como é que fala? Eu esqueci o nome, que é a teoria de hoje, né? A Terra era antigamente o centro do universo. Hoje eles estudam que é... Geocentrismo, né? Isso, geocentrismo. Que é o Sol, que é o centro do universo. Geocentrismo e heliocentrismo. Isso mesmo. Hoje eles estudam que é o Sol, que é o centro do universo. Mas isso depende do referencial. Se eu colocar a Terra como um ponto fixo, todos os corpos vão girar em torno dela. Então, vai depender do referencial que eu estou estudando. Agora, se eu colocar o Sol, que é um ponto fixo no espaço, todos os corpos vão girar em torno dele. Vocês concordam com essa teoria comigo? Que vai depender do referencial? Sim. Sim. Igual aqui nessa minha árvore aqui, a Terra e o pássaro. Se eu estudar o pássaro em relação à árvore, o pássaro está em movimento. Daí, se eu isolar o pássaro e estudar a árvore, ela vai estar em movimento ou em repouso. Vai depender do referencial, se é a Terra ou o pássaro. Então, aqui, ó, corpo extenso, quando as dimensões são desprezíveis ao estudo. Opa. Ponto material, né? E corpo extenso é quando, igual aqui no trem, as dimensões tem que ser estudada. Referencial, é o que eu acabei de explicar, vai depender do referencial, de qual corpo que eu estou estudando, em relação ao quê? Repouso, quando eu tenho um corpo que está em repouso, não existe a minha variação no ΔS. Deixa eu apagar isso aqui. Como assim, ó, esse repouso? Vamos supor que no passo eu estava aqui. A 0 segundos. Depois de uma hora depois, ele permaneceu aqui. Então, ó, o meu ΔS dele em relação à Terra ficou o mesmo. Então, eu posso dizer que esse passo estava em repouso.
Alguém tem uma dúvida sobre esses pontos aqui? Eu ainda tenho dúvidas sobre o corpo extenso. Corpo extenso? É. Vamos lá aqui. Ponto material você entendeu, né? Vamos supor. Eu tenho todo o universo aqui. Estrela, Sol. E eu tenho 1 grão de areia aqui na Terra. Tem 1 grãozinho de areia. Esse grão de areia vai influenciar nas dimensões aqui, ó? Não, porque ele é muito pequeno em relação a todo o universo. Então, aqui nós podemos calcular que esse corpo é um ponto material. Agora, um corpo extenso. A Terra já é maior do que esse grão de areia aqui. Então, a Terra, ela já é um corpo extenso, porque, ó, na distância de todo o universo, ela já tem aqui uma dimensão maior. Se eu falar para você, vamos supor que a Lua está mais ou menos aqui, ó, que é a Lua. Deixa eu apagar esse círculo aqui. Professor, Oi. eu só tenho uma dúvida nesse questão de corpo extenso, que é sobre o ponto referencial. Pode falar. Eu vou usar o exemplo do trem que você tinha usado. O ponto referencial pode, para ter a base do cálculo, pode mudar entre o começo, o meio e o fim do trem, certo? Sim. Já eu volto na ideia do trem lá. Vamos supor, se eu tenho uma pessoa aqui nesse grão de areia aqui lá no mar, se ela sair daqui e chegar na Lua, vamos supor que ela gasta 10 horas. Ela vai sair desse ponto, desse grão de areia que está aqui lá, pequenininho, vai chegar na Lua, gastou 10 horas. Aí um cara que está desse lado aqui, até chegar na Lua, ele gastou 5 horas. Vai ser o mesmo tempo que o cara está lá do outro lado da Terra, vai ser o mesmo tempo que ele sair daqui e chegar aqui. Vocês concordam que esse meu ΔS aqui ó, é maior? Então, ó, para ele sair daqui e chegar aqui, ele vai gastar mais que 5 horas. Vamos supor que ele gasta 7 horas. Então, ó, no estudo aqui, no grão de areia, que é bem pequeno em relação à Lua, se um cara sair desse lado, vai gastar 10 horas. Se sair daqui da Lua, vai gastar, esse grão de areia vai gastar 10 horas. Agora, um carinha que está aqui e chegar na Lua, ele vai gastar 5 horas. E o outro que está aqui desse lado aqui da Terra, ele vai para a Lua, ele vai gastar 7 horas. Então, aqui nesse estudo, ó, as dimensões da Terra tem que levar em consideração. Vamos voltar lá. Tem que levar em consideração as dimensões do corpo. As dimensões do corpo. Por quê? Ó? Na definição de ponto material, que é a definição lá? É todo o corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação a um dado referencial. Qual é o meu referencial aqui? A Lua. E um corpo extenso? É a interferência de um corpo cujas dimensões atrapalham o estudo. Então, se eu falar com um cara, sai da Terra, gasta 5 horas para chegar na Lua, eu tenho que saber onde que ele estava, né? Se é desse lado aqui ou do outro lado do mundo. Eu não posso falar que ele gasta em qualquer ponto aqui, ó, 5 horas. Por quê? Vou pôr de vermelho aqui, ó. Essa distância aqui vai ser maior do que essa de preto. Então, eu vou ter um ΔS maior. Então, eu vou ter um tempo maior. Igual lá do trem. Vamos supor aqui que eu tenho uma ponte. Uma ponte aqui. Essa ponte, vamos supor que ela tem
50 metros. Daí vem aquele trem lá da Netflix, que tem, do filme lá da Netflix, 16 quilômetros. Eu posso dizer que ele demora, vamos supor que ele anda a 500 quilômetros por hora. Pô, para ele atravessar 50 metros, vai ser rapidão, né? Mas eu tenho que falar qual é a parte do corpo que eu estou estudando. Vamos supor que eu tenho um trem gigante, 16 quilômetros. Se eu calcular a parte da frente do corpo aqui, ó, eu acho que menos de meio segundo ele já ultrapassa a ponte. A parte da frente aqui. Mas eu tenho que levar em consideração as dimensões, todo o corpo aqui, ó. Qual é o tempo que ele vai ultrapassar a ponte até o final do trem? Porque, vamos supor, ele está aqui a parte da frente. Vamos supor que marca lá no meu relógio meio-dia. 12 horas. Aí, depois de 1 hora, ele terminou de passar a minha ponte de 50 metros. Nesse caso, eu tenho que levar em consideração as dimensões do corpo, do trem que está sendo estudado. Nesse caso aqui, ele vai considerado um corpo extenso. Agora, você imagina esse trem, se eu for estudar ele em relação a toda a galáxia, ele vai ser considerado como esse grãozinho de areia aqui, ó. Porque a galáxia é gigantesca. Então, nesse caso aqui, em relação à galáxia, esse trem aqui, 16 km, ele é considerado um ponto material. Vai depender da situação que vocês vão responder os exercícios ou a situação que vai ser estudada. Até aqui tá tudo tranquilo? Então, em relação ao espaço, o trem ficaria naquele grãozinho de areia. Ele seria um ponto material. Alguma pergunta? Nada? Mas e se fosse em relação a outro lugar, em vez de ser ao espaço? Ele seria um corpo extenso. Em relação a qualquer ponto da Terra, ele seria um corpo extenso. Então, toda vez que a gente for calcular corpo extenso, a gente vai ter que levar em consideração o tamanho do corpo. O tamanho do corpo. Um exemplo, quando está uma questão lá, qual é a velocidade de um trem de 50 metros? Aí, nesse caso, você vai ter que levar em consideração ao tamanho do corpo. Uhum. A nossa aula vai até que hora? Até 3h54. 4h09, se eu não me engano. Ó, como eu falei que hoje seria uma aula conceitos iniciais, que era só esses pontos aqui, ó, que vocês deveriam sair dessa aula sabendo isso aqui, esses 5 tópicos aqui: ponto material, corpo extenso, repouso e movimento. Vamos estar quase faltando para bater. O senhor explicou sobre o movimento, não explicou? Expliquei. O movimento é que quando eu tenho um corpo que está em movimento, é quando tem uma variação. Cadê minha caneta? Uma variação no ΔS. Igual eu falei do passo lá, ó. Se ele está nesse ponto aqui, essa coordenada aqui, no meu relógio marca 0 segundo. Depois de 1 hora, ele ficou
nesse mesmo ponto, não variou a distância entre a árvore e o pássaro, esse meu corpo está em repouso. Aham. Agora, se depois de 1 hora ele saiu desse ponto e chegou aqui nessa coordenada, gastou 1 hora para sair daqui até aqui, eu tenho um corpo em movimento. Por quê? O meu ΔS, ele teve uma variação. Então, tudo ΔS que tiver uma variação, eu posso considerar que o meu corpo está em movimento. Ok, entendi. Ó, se ninguém tiver nenhuma dúvida sobre esse conteúdo aqui inicial aqui, ó, vocês estão dispensados. Daí, na próxima aula, na última aula eu combinei com vocês de fazer uma live, né? E uma videoaula, toda semana, intercalar uma semana de live, uma semana de videoaula. Na próxima semana, vamos falar sobre velocidade. Velocidade média. Alguém lembra como que é a velocidade média? Qual é a fórmula? Que é o Vm igual ΔS sobre ΔT. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Velocidade média. Certo? Alguém aí tem uma dúvida? Professor, Oi. sobre aquela explicação que o senhor estava falando do trem, aquilo lá serve também para o ponto referencial? Sim. Se eu colocar o ponto referencial, no caso ali seria toda a galáxia ou a ponte. Então, Ah, tá. referencial é o que você está sendo, em relação ao que está sendo estudado. Entendi. Então, pessoal, como agora eu vou ter aula com o terceiro, vocês estão liberados, tá? Amanhã eu vou colocar uma atividade bem fácil para vocês responder lá na plataforma, que é a segunda aula. O Luiz falou que tem uma dúvida, mas é em tudo. Não tem como não ter dúvida em tudo. Alguma coisa você entendeu, não é possível, né? Estamos combinados com a atividade amanhã? Tá. Beleza, então. O senhor vai passar a atividade no formulário? Só para responder lá não precisa responder no caderno, não, só lá na plataforma. Bem fácil. Então vai ser de conta? Não, mas não tem conta, não, só marque X lá, Ah, tá, entendi. tá? Tá. Tchau, professor. Tchau, até amanhã. Até. Plataforma.